ficar de pé, sentado, como tu achares melhor. A gente vai orar aí e já iniciamos. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por mais uma noite que tu nos permite estarmos reunidos aqui na tua presença, Pai. Te agradeço. Quero te agradecer pela vida de cada um de nós aqui, Deus, por tu nos trazeres até aqui em segurança, debaixo da tua graça. E quero te pedir nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que tu venhas a ministrar as nossas vidas, Deus, com graça pelo teu Espírito. Deus, tua palavra fala que é o Senhor, é o teu Espírito quem nos revela as profundezas de Deus. É o Senhor que nos capacita, é o teu Espírito que nos capacita a compreendermos as Escrituras, a compreendermos a palavra, a conhecermos a pessoa de Cristo, a conhecermos a pessoa do Pai. E eu quero te pedir nessa noite, Deus, move a tua mão sobre nós e amplia-nos, amplia o nosso entendimento, desvenda, abre, ilumina os olhos do nosso coração, Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, em nome de Jesus, Deus. Derrama sobre nós unção de sabedoria, de pleno conhecimento e de revelação da tua pessoa, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não é do Senhor nós repreendemos agora, declaramos fora daqui todo o cansaço, opressão, perturbação, enfermidade, fora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Declaramos esse lugar protegido pelo Senhor, pela graça, pelo poder de Deus, as nossas vidas também, e pedimos, Deus, ser conosco, ministra as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pode sentar. Bueno, vamos lá. Porventura alguém está participando pela primeira vez? Uma pessoa, bem-vindo. Então, quem está participando pela primeira vez ou quem não pegou a apostila, assim, para pegar todas as apostilas que já foram distribuídas aqui, pode pegar com o pastor Joel depois no final. E quem não pegou a que nós distribuímos na semana passada também pode pegar com o pastor Joel depois. Talvez ele já tenha ali para alcançar para vocês a de hoje. Muito embora hoje nós vamos mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Pessoal, fiquem onde vocês acharem melhor, tá? Mas se vocês quiserem sentar mais para perto aqui também, eu não ia achar ruim, tá? E o que eu só aconselho é vocês não ficarem sozinhos hoje, porque a noite demanda trabalho em grupo. Então, vamos lá. Até aqui nós viemos construindo um panorama, né? Um pano de fundo das Escrituras. Passamos por Gênesis e ficamos muito tempo em Gênesis. A gente chegamos em Êxodo agora. E na semana passada nós falamos então sobre o momento em que Deus tira Israel do Egito, tira a nação de Israel do Egito ali nos primeiros capítulos de Êxodo. Falamos sobre a celebração da Páscoa, falamos sobre a travessia do Mar Vermelho, né, quando Deus abre o mar, Israel passa. E aí, com isso, nós fizemos algumas atividades aqui que vocês mesmos identificaram nas Escrituras possíveis aplicações para a nossa vida prática, né? Assim, tanto na questão da representação, principalmente na Páscoa, como a Páscoa hebraica, a Páscoa lá de Êxodo 12, ela apontava para Jesus, e nós vimos também aplicações práticas de como o evento da travessia do Mar Vermelho poderia ser aplicado para a experiência de conversão de uma pessoa, ou de todas as pessoas, enfim, nós falamos sobre isso. Então a gente já deu um bom pano de fundo para vocês, assim, acho que quem está participando desde o início, seja presencialmente ou assistindo os vídeos, já pegou essa ideia inteira. Então até aqui nós temos uma boa fundamentação de toda a história, de todo o panorama das Escrituras, não só das Escrituras, mas dos acontecimentos, né, de como Deus vai conduzindo a humanidade, pelas alianças com Adão, com Noé, depois com Abraão, Moisés, e aí tira o povo do Egito. Então todas essas histórias nós vimos até aqui. E hoje nós vamos fazer um pouco, e normalmente sou eu falando sem parar quase aqui, né, explicando, porque é muita coisa que a gente precisa passar para, assim, de fundamentos que a gente precisa estabelecer. Bom, com base em todos os fundamentos que nós já estabelecemos, agora vocês têm condições também, não que não tivessem antes, mas de fazer algumas outras coisas também aqui juntamente conosco, que é o que nós queremos fazer hoje. Então, hoje a nossa proposta é sermos mais práticos na interação com a construção que a gente quer fazer aqui nesta noite. Então, vai demandar bastante participação de todos e todas vocês. E
fundamentalmente, assim, trabalho em grupos, em equipes, aí como vocês estiverem reunidos, pode ser as mesas, assim, como vocês acharem melhor de se organizar. Mas a ideia é que a gente faça algumas coisas juntos. Para começarmos, então, eu tinha pedido na semana passada que vocês lessem de Êxodo 19 a 24 e Deuteronômio 28. Quem leu? Algumas poucas pessoas. Tá ótimo. Então, quem leu, parabéns, tu vai usar isso hoje. Como eu imaginei que boa parte do pessoal não leria, o que a gente vai fazer? Vocês vão ler. Então, nós vamos ler junto, tá? Mas o que eu quero, assim, hoje a gente vai fazer uma coisa prática aqui. Eu estava pensando, na hora que eu estava organizando aqui, só fazendo uma breve introdução, porque ainda dá tempo, do privilégio que nós estamos tendo aqui. Tu já parou para o que nós vamos fazer hoje aqui de estudar, e viemos fazendo em outros momentos também, de estudarmos juntos as Escrituras. Eu não sei se tu sabia que até o ano de 1500 e pouco, vamos botar ali eu não me lembro quando é que isso começou, mas vamos botar que foi pelo ano 1000, tá? Foi antes. Até 1500 e alguma coisinha, a igreja só não tinha igreja protestante, era a igreja cristã. Se recomendava o quê? Quem é que podia interpretar as Escrituras? O clero, os sacerdotes, os ministros ordenados formalmente. As pessoas não tinham acesso às Escrituras. Se tu já viu aquele filme Lutero, tu vai ver essa história. Se tu nunca viu a história de Lutero, olha que tem um filme que é um pouco antigo já, mas é bem legal porque ele mostra assim, o que foi feito durante a reforma da igreja. Uma das coisas foi o acesso às Escrituras. Até então a Bíblia, fundamentalmente, ela era distribuída na versão em latim, que praticamente ninguém falava, senão os próprios sacerdotes ordenados pela igreja cristã na época, igreja católica, católica romana, mas era o que tinha. E uma das grandes um dos grandes feitos, talvez, que Lutero e os reformadores na época da reforma da igreja propuseram, foi que todo cristão deveria ter acesso às Escrituras no seu idioma para que ele pudesse interpretá-las. Isso não significa livre interpretação, que eu interpreto do jeito que eu quero, o que eu quero, não é isso. Mas um dos grandes trabalhos que foi feito, isso a gente está falando, está acontecendo pelo meio da Alemanha ali em 1500 e pouco. A gente fala da reforma da igreja, a gente lembra de outras coisas, mas uma das coisas era o acesso às Escrituras. Quando se começa a traduzir a Bíblia para o alemão a primeira vez, essas gráficas em série hoje de imprimir coisas, elas começaram com o Gutenberg, lá começou para imprimir Bíblia, para distribuir Bíblia para a população, que as pessoas não tinham Bíblia. Quando ela foi traduzida para o inglês, é John Wycliffe, eu acho, tem um nome, eu acho que é Wycliffe. Ele foi morto com muita raiva, com muito ódio por quem o matou, pelas autoridades da época, porque ele inventou de traduzir a Bíblia para o inglês, para que as pessoas pudessem ler. Então, quando a gente fala aqui assim, leiam as Escrituras, tem um texto de Provérbios que eu não me lembro agora, mas é mais ou menos assim: quem tá muito satisfeito de um alimento, ele despreza qualquer coisa que recebe. E às vezes a gente não sabe valorizar a preciosidade que nós temos nas mãos e a preciosidade que nós temos desse acesso aqui. Tem muita gente que morreu de verdade. Aí eu tô falando assim, tu pode botar as mortes piores que tu imaginar. O John Wycliffe, se eu não me engano, ele foi queimado numa fogueira. E tamanho era o ódio que as pessoas tinham dele, porque ele quis traduzir a Bíblia para que as pessoas lessem no idioma delas. E hoje nós temos essa oportunidade de ler a Bíblia no nosso idioma. Olha a preciosidade que nós temos. O que nós estamos fazendo aqui, há alguns anos atrás, ou dependendo do segmento que fosse, era impensável. Está sendo estimulado a ler as Escrituras, para que tu possa aprender a interpretar esse livro.
Eu não sei para ti, mas isso é que a gente às vezes não tem noção de, assim, da história, né, de como ela se conduz na história da igreja, algumas coisas que foram acontecendo, algumas distorções como essa, mas para pensar um pouco o privilégio que nós temos. A gente está falando de algo que pessoas deram a sua vida para traduzir, deram as suas vidas para poder ler. Quando tem alguns movimentos sociopolíticos, vocês devem saber muito bem, tem países que esse livro aqui não entra. Se tu andar com esse livro aqui, tu é preso, acontece algum problema. Então, assim, o problema é com esse livro aqui. E tu olha a oportunidade que nós temos de ter as Escrituras. E não só isso. De ter acesso a elas a qualquer hora, a qualquer momento. Com uma coisa que a grande maioria das pessoas das quais nós vimos até agora na nossa história aqui, até agora onde nós chegamos com Moisés aqui, Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os pais das 12 tribos, eles nunca viram uma Bíblia na vida. Eles não tinham Bíblia. É importante que a gente entenda o que é esse livro aqui. Eu estava conversando esses dias com umas pessoas e alguém falava assim, sobre a importância de ler a Bíblia, porque tu adquire mais conhecimento, é bom para tu estar atualizado, assim, conhecer mais. Eu fiquei quieto porque eu não ia entrar em assunto ali na hora, mas a Bíblia é muito mais que isso. É o livro por meio do qual tu conhece, tu tem acesso a maior pessoa do universo, tem acesso a Deus, ao Criador dos céus e da terra, tu tem acesso por meio desse livro aqui. Eu não sei se tu já teve essa experiência de... Assim, eu sei que às vezes a gente lê para adquirir conhecimento, entender as coisas, mas talvez alguém já tenha tido essa experiência aqui, eu acredito que sim. Tu começa a ler esse livro e de repente, às vezes até despretensiosamente, não é assim, vou fazer um grande estudo. Não, tu pega e começa a ler e quando vê, parece que tu está conectado com Deus, Deus está ministrando teu coração, tu termina de ler o que tu está lendo, tu vai orar, tu quer falar com Deus, porque esse livro te botou em contato com Deus. É para isso que serve a Bíblia. Tem alguém que diz, eu não me lembro quem é a pessoa exatamente, mas alguém diz assim, quando a teologia, falando sobre estudar as Escrituras, ela deixa de ser sobre conhecer a Deus e passa a ser sobre conhecer sobre Deus, ela perdeu o seu sentido. O propósito de nós estudarmos as Escrituras é conhecermos a Deus. Saber sobre Deus não adianta nada, ou melhor, adianta pouco se tu não conhece a Deus. Jó conhecia sobre Deus? Conhecia. Olha o que ele teve que passar para dizer assim, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Conhecer a Deus é tão importante que na oração sacerdotal, se vocês olharem lá em João 17, Jesus começa dizendo assim, ele começa orando e ele diz assim, eu lhes transmiti, tal, e a vida eterna é essa, que vivam para sempre. É isso que está lá? Não. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida. Jeremias fala, não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, algo assim. Mas aquele que se gloriar, aquele que se orgulhar, se vangloriar de alguma coisa, se vanglorie nisso, de me conhecer. E para conhecer o Senhor, nós precisamos desse livro aqui. É por meio dele que nós conhecemos a pessoa de Cristo, que nós conhecemos ao Pai, que nós conhecemos o Espírito Santo, por meio deste livro revelado e inspirado pelo Espírito Santo, despertando essas verdades em nós. É claro, não é só conhecimento puro, mas então é por isso que a gente insiste tanto, assim, lê a Bíblia, né? Eu não estou julgando de dizer que quem não leu o que eu pedi não lê a Bíblia, não é isso, mas entenda que o que a gente está querendo fazer aqui hoje, nós vamos fazer, tá? É justamente isso, trazer isso para as nossas vidas.
Se eu estiver falando alguma bobagem, assim, eu estou falando que a maioria de vocês que eu estou vendo aqui eu já conheço há um bom tempo, eu sei que são lideranças, são pessoas maduras. Se eu estiver falando qualquer bobagem, vocês levantem a mão, falem, estamos abertos aqui, tá? Vocês já pararam para ver assim, o nível raso que nós temos hoje no cristianismo em geral, inclusive no meio que nós vivemos, quando nós falamos de relação com as Escrituras? É raso, para não dizer desesperador. Eu vejo gente hoje que tem mais bagagem para me dar. Depois eu não vou falar, daí o Denis não precisa cortar nada. Eu não vou falar nomes, tá? As pessoas têm mais bagagem de coach de Instagram, esses bem famosos aí com 1 milhão, 2, 10 milhões de seguidores. Seja cristão, não é nem cristão, que usa a Bíblia para fazer seus posts lá, essas coisas. As pessoas têm mais disso para dar do que conhecimento da palavra. Eu vejo pessoas pegando as Escrituras. Eu estava pensando assim, tem gente que consegue pegar, traduzir, aplicar esses textos aqui em princípios para como se dar bem na vida, como ter sucesso profissional, como 10 passos para tu vencer quem te despreza no trabalho. O Evangelho está virando isso. Se eu tiver errado, me corrija. Mas o que eu estou vendo é o Evangelho sendo virado nisso. A relação que as pessoas têm com este livro aqui está virando nisso. Eu fiquei impressionado com a palavra, com algumas coisas que eu vi, né, com aquela palavra que o apóstolo trouxe na ceia sobre Cristo, o mistério de Deus. Eu achei muito legal aquilo, fui ver algumas coisas depois. E eu vi como, assim, depois ouvindo pessoas falar, me chamou a atenção que eu vi pessoas conseguindo fazer mais aplicação daquela questão do garimpar lá, do garimpar tesouros escondidos, sobre no trabalho, nos estudos, na vida pessoal, do que propriamente a grande riqueza que era para garimpar, que se eu estiver errado, o senhor me corrige, era o mistério de Cristo, né? A pessoa de Cristo, em quem Paulo fala estão ocultas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, hoje me parece que a gente tem... Desculpa estar fazendo esse desabafo aqui, mas se eu tiver errado, assim, eu acho que é mais para a gente pensar junto aqui. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas o que eu estou vendo... Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de crescer junto na palavra. De mergulhar na palavra. De, como lideranças, como irmãos em Cristo, pessoas que querem amadurecer no Senhor, nós podemos crescer juntos. Crescer uns com os outros, crescer nas Escrituras. Independente se tu vai pregar, se tu não vai pregar, onde é que tu vai usar, meus irmãos, nós temos uma riqueza nas mãos aqui, muito preciosa, para ser tratada com tanto descaso. E agora não estou falando assim de quem leu, quem não leu, não é isso. Estou falando no geral, acho que assim, do panorama que a gente está vendo no nosso cristianismo atual. Como a palavra é tratada com descaso. Como ela é mal utilizada e está cada vez mais sendo utilizada para que se defendam interesses pessoais ou de grupos específicos que começam a se apropriar de verdades bíblicas. E isso me preocupa demais. E a gente começa a perder uma coisa que é o senso crítico no bom sentido, que é o senso de olhar para as Escrituras. Eu me lembro... ele não está aqui, se tivesse eu ia referir a ele, mas eu me lembro, logo que eu comecei a congregar aqui, isso tem muitos anos, uma das primeiras amizades que eu fiz foi o Adriano, o marido da Raquel, e tinha uma frase que ele usava, de vez em quando a gente conversando, era gurizada assim, mas alguém falava alguma coisa, tinha uma frase que ele dizia assim, tá, e Bíblia nisso, né? Tipo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer acontecer assim, tá, mas e Bíblia nisso? Qual é a fundamentação nas Escrituras? Isso eu gravei, para mim, eu levei por uns bons anos da minha vida, e às vezes eu fico pensando, como é que a gente critica as coisas, assim, como é que a gente avalia as coisas na nossa vida? Precisa ser pela palavra. Nós precisamos disso. Então, o que a gente quer fazer aqui, assim, tá, eu só aproveitei esse momento porque eu tinha alguns minutos, mas para tentar trazer um pouco, acho que assim, do senso de urgência que nós temos hoje como igreja. Então, até para a gente perceber assim, o momento que está sendo te dado aqui é muito precioso. É muito precioso. De tu ter acesso às Escrituras, de tu ter gente... Não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo para estar aqui, mas de ter gente que está... Seja quem for que estiver aqui. Pessoas dedicadas para te dar ferramentas para que tu fique cada vez mais capacitado e capacitada para usar a palavra de Deus, para crescer na tua vida e poder aplicar ela como cristão, como cristã, em todas as áreas da tua vida, crescendo inclusive no propósito de Deus para a tua vida.
Esse é o propósito que nós temos aqui. Amém, irmãos? Então, foi. Tá, agora vamos lá. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas, porque, de novo, eu não consigo... Quando eu olho assim... eu não consigo te nivelar por baixo. Eu tenho dificuldade, né? Senão, tem gente que fala assim, não dá para ensinar muitas coisas, porque às vezes o pessoal não entende, não dão muita bola. Não estou dizendo que é de vocês aqui, tá? Mas às vezes a gente ouve isso. E eu fico pensando, puxa, por que eu não vou ensinar assim? Tem vários de vocês que eu conheço aqui há anos, e que eu não conheço, eu vejo aqui sempre... Assim, por que a gente não pode oferecer aquilo que a gente puder dar de melhor para dar ferramentas para as pessoas crescerem? Como eu gosto quando alguém me ensina alguma coisa que eu posso crescer com aquilo. Então, acho que esse tempo que a gente tem aqui hoje, sou eu, amanhã depois vão ser outras pessoas. Espero que vocês, todos aqueles que quiserem, que passem por aqui ou em outros locais também façam as jornadas lá, mas que a gente tenha esse momento em que a gente saia capacitado daqui. Esse é o propósito. Então, hoje o que nós vamos fazer com base nesse lamento inicial, nesses pensamentos iniciais? O que a gente vai fazer aqui é uma coisa mais prática um pouco, tá? O que a gente quer aqui é dar ferramentas para que vocês tenham uma melhor capacidade de interpretar as Escrituras e de que vocês consigam extrair coisas das Escrituras para vocês. Então hoje, tá, esses capítulos, nós vamos falar ainda sobre a questão da aliança de Deus com Moisés. Nós paramos nisso, né, em Êxodo 19, e eu tinha pedido para que vocês lessem então Êxodo 19 até o 24, que é onde acontece isso tudo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos começar agora com... Nós vamos ler aqui, eu vou pedir assim, nós vamos ler o Êxodo 19, e aí eu vou ensinar para vocês que não conhecem uma... é uma metodologia ou uma estratégia, como tu quiser chamar, de como estudar a Bíblia, interpretando-a por capítulos, tá? Como é que tu estuda um capítulo bíblico? Eu vou te dar o passo a passo para que tu consiga fazer isso, para que vocês façam em grupo, aí discutam entre vocês, mas a ideia é que no fim da noite tu saia sabendo, assim, ferramentas confiáveis e boas de como tu pode pegar um capítulo ou um trecho das Escrituras e estudar esse capítulo de modo a tirar coisas relevantes para a tua vida e para a vida de outras pessoas, que não seja simplesmente coisas mais pontuais, às vezes até fora de contexto, assim. Então o que a gente quer é dar essas ferramentas para vocês. Não tem outra forma de fazer isso que não seja vocês fazendo, né? Então tem que ser mão na massa. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler juntos Êxodo 19, tá? São 25 capítulos. Nós vamos ler juntos e aí depois eu vou explicar para vocês o passo a passo de como é que nós vamos fazer a interpretação deste texto. Na verdade, eu já vou mostrar agora. Tá? Isso não está na apostila, depois eu mando para vocês alguma coisa, a gente passa para vocês. Acho que o Denis vai ligar ali o Data Show. O que a gente tem é um roteirinho, tá? Assim, de como estudar a Bíblia por capítulos. Se alguém tiver interesse, eu peguei assim, a estrutura mais grossa. Tem um livro do Rick Warren, eu acho que é como estudar 12 métodos para estudar a Bíblia sozinho, tá? Recomendo esse livro, vale a pena dar uma olhada, porque ele, assim, não é que tu tem que seguir tudo, mas ele te dá umas ideias de ferramentas, de recursos que tu pode utilizar para estudar as Escrituras na tua casa, sozinho ou em grupos também. É bem interessante, tá? Tem várias formas, uma delas é estudar a Bíblia por capítulos, que é o que nós vamos fazer hoje aqui. Pode ser capítulo ou pode ser um trecho. Enquanto vai ligando aqui, algumas considerações. Eu não me lembro se eu já falei isso ou não, mas para nós isto é importante. Acho que já está ligando aqui, então eu já vou falar direto. Tá aí. Abriu aqui. Vamos ver. Foi. Tá aqui. Vocês conseguem ler aí? Eu vou deixar esse roteirinho aqui, daí eu já explico para vocês o que a gente quer fazer. É um roteiro de como estudar a Bíblia em capítulos, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, assim, 3 considerações principais, tá? Que eu quero dar, assim, de dicas para vocês. O pessoal já está tirando foto aí, tudo, não tem problema. Tá? Antes de nós começarmos os trabalhos aqui. Primeira coisa, tá? Eu vou pedir que vocês, durante a leitura, desconsiderem os títulos que tem na Bíblia de vocês dos capítulos, porque originalmente esses títulos não existem, tá? Isso aí são títulos que foram criados depois
pelos editores bíblicos para facilitar a nossa interpretação. Então, você sabe, né? Esses títulozinhos que tem às vezes na separação dos capítulos aqui, ó, eles não fazem parte do texto original da Bíblia, tá? Eles fazem parte, assim, tu pode pegar de uma Bíblia para outra, dependendo, vai ter um título diferente. Então, desconsiderem isso. Por quê? Porque às vezes o editor, ele sugeriu uma coisa que não é exatamente aquilo que o texto está seguindo. Lembrando que também a Bíblia não foi escrita dividida por capítulos. Cada livro é um livro escrito de ponta a ponta, tá? E tem um fluxo de ideias ali. E quem separou os capítulos, acho que foi no ano 1200 e pouco, que teve a ideia de separar os capítulos para facilitar que as pessoas se encontrassem na Bíblia, fez um trabalho que é útil, mas que às vezes ele corta o texto, ou ele separa o texto fora do pensamento do autor ali. Não sei se vocês já viram que tem capítulo que termina onde não deveria e outros que começam onde não deveria. Parece que ele está fora de contexto, tem que ler um versículo 2 antes para entender, para juntar as coisas. Então, quando nós formos ler aqui, eu vou pedir para vocês que vocês desconsiderem. Claro, nós vamos pegar a separação por capítulo, tá? Mas desconsiderem o título que tem ali no capítulo, porque ele não faz parte. A proposta nossa aqui qual é? É que vocês percebam o que o autor está querendo falar ali. Então, pode ser que depois tu vai querer dar um outro título para esse trecho que tu leu, não tem problema nenhum. E desconsiderem também a separação por versículos, que também não existe no texto original, tá? Então, nós vamos ler o texto corrido. Por quê? Porque nós queremos pegar a ideia do capítulo, ou a ideia da passagem. Eu sei, assim, dá para meditar na Bíblia por versículos? Dá, claro, não tem problema. Às vezes a gente lê um versículo só e faz uma ministração, uma mensagem, não tem problema. Mas só, de novo, reforçando, para nós estudarmos a Bíblia por capítulos ou por passagens específicas, por eventos específicos, o mais recomendado é isso, que se desconsidere inicialmente os títulos e a separação por versículos. Depois, outra coisa, priorizar unicamente a leitura do texto bíblico sem apoio de comentários. Eu sei que vários de vocês, inclusive a gente tem essas Bíblias de estudo, né, que são cheias de notas, comentários aqui embaixo, e às vezes isso aqui dá uma certa preguiça, assim, porque a gente já lê e já vai para lá, né? Já lê e já vai para lá para ver o que o autor fala. E quando tu fala, não é que é ruim, às vezes tem coisas que são muito preciosas aqui, que nos ajudam muito. Mas às vezes, quando tu vai para aquele texto ali complementar, tu abriu mão daquilo que tu poderia ter pensado e extraído daquele texto. Então, de novo, não é ruim em si, ajuda muito, mas para o que nós vamos fazer aqui, eu vou pedir que vocês se atentem ao texto. Depois, num outro momento, aí a gente vai fazer uso dessas ferramentas de apoio, mas de início, o que nos interessa e o que eu gostaria que vocês colocassem a atenção de vocês no texto em si, para tentar entender o texto. E depois, que nós não vamos fazer hoje aqui, mas como vocês vão ficar com o roteirinho para vocês, antes de começar a trabalhar no texto, num capítulo ou numa passagem, leia ela pelo menos 5 vezes seguidas, sem começar a montar o teu estudo antes de ler tudo, porque às vezes tu lê uma vez, já te dá algumas ideias, tu vai começar a anotar. Não, lê as 5 vezes seguidas, tá? E tu vai ver como isso vai te ajudando a entender detalhes e passagens e vai te esclarecendo cada vez mais. Nós não temos como fazer isso hoje aqui, porque eu fiz o cálculo, assim, mais ou menos eu estimo que dá uns 5 minutos para ler Êxodo 19, nós passaríamos 25 minutos das nossas 2 horas fazendo essa leitura aqui, vai ficar muito pesado. Nós vamos ler 2, eu acho que já dá. Então, aqui nós vamos começar. E aí depois tem um roteirinho ali de o que nós vamos fazer com essa leitura. Nós vamos criar cada um de vocês vai poder sugerir o seu próprio título, identificar o conteúdo ali, passagens que vocês identificam, principais ideias do capítulo, identificar quais são os personagens mais importantes, os personagens que aparecem, as figuras, as pessoas que aparecem nesse texto e por que elas estão ali, se elas têm alguma relevância ou não. Qual é o versículo-chave desse capítulo? Qual é o versículo que desse capítulo que eu estou lendo, desse trecho que eu estou lendo, serve como uma espécie de resumo de tudo que foi dito ali, o que foi relatado ali. Essa é a ideia do versículo-chave. Depois nós vamos olhar também, relaxa, depois a gente vai passo a passo com vocês, tá? Estou só passando rápido aqui para vocês terem ideia do que a gente vai fazer. Depois sim, aí lido isso, nós vamos procurar o quê? Referências cruzadas. O que é isso? Aonde mais na Bíblia tem outros versículos que falam desse texto?
Então, eu estou lendo Êxodo 19 aqui, aí fala de Moisés subindo na montanha, lá no monte do Senhor, e de repente tu lembra assim, puxa, mas tem um salmo que fala sobre isso. É o salmo tal, versículo tal. Aí tu vai lá olhar aquele salmo, que às vezes te ajuda a entender esse texto aqui. Aí tu volta e daí, mas está lá em Hebreus também. Aí tu vai, tu olha Hebreus e tu volta, e aquilo vai te ampliando. Aí, isso é o que a gente chama de olhar as referências cruzadas, os outros versículos da Bíblia que apontam para lá. Normalmente, as Bíblias de vocês têm aqui embaixo, ou dos lados, enfim, tem uma lista de versículos ali com umas letrinhas do lado, são as referências cruzadas que o editor da Bíblia recomenda para que a gente utilize, mas não é que a gente precisa ficar restrito a elas, vocês podem lembrar de outras passagens. Então, essa é a ideia das referências cruzadas. Depois, como é que eu encontro Jesus? Esse texto me fala alguma coisa sobre Cristo, me aponta alguma coisa sobre Cristo, que foi o que a gente fez no encontro passado, quando nós pegamos a figura da Páscoa lá para ver como ela apontava para Jesus, e vocês viram várias coisas interessantes que vocês apontaram. Depois, lições principais. Quais são os principais ensinamentos? Quais são as principais orientações ou não é nem aplicação, mas o que esse texto está querendo ensinar? Assim, só olhando para o texto em si. Quais são os ensinamentos que ele traz? E depois, como é que eu aplico isso na minha vida? O problema é a gente querer começar aplicando na vida sem ter entendido o que vem antes ali. E aí, às vezes, a gente cria uma aplicação que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, lembra que a gente falou no primeiro encontro lá, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É importante que a gente consiga ver as figuras bíblicas aqui, tudo, que a gente consiga entender o que está aqui para ir construindo isso. É fácil? Não é assim, difícil, não é difícil, é um pouco complexo, tá? Assim, até a gente gravar como é que faz, tudo a gente vai indo, assim, não tem que fazer passo a passo militarmente, aqui não é isso, mas é pelo menos te dar uma ideia assim, de coisas a procurar. Então nós vamos começar lendo Êxodo 19, tá? Nós vamos ler todos juntos. Nós vamos fazer assim, eu vou pedir que 5 pessoas que tenham uma certa facilidade, não precisa ser o orador da turma, mas que pelo menos não tranca na hora da leitura muito, assim, 5 pessoas que se disponham a ler 5 versículos cada um, que já venham aqui, tá? Que essas pessoas vão lendo 5 versículos cada um, e nós vamos todos ler juntos Êxodo 19 para poder começar os trabalhos. 5 pessoas, por favor, aqui. E aí, claro, uns têm numa versão, outros têm noutra, não tem problema. Isso vai ser legal até na hora de vocês conversarem entre si também, de vocês olharem as diferentes versões que vocês têm. Faltam 3 pessoas. Se alguém mais quiser vir aqui. Mais 2. Mais uma. Pronto. Então tá, de 5 em 5. Vocês façam uma fila aí. O primeiro vai ler, nós vamos ler juntos agora. Então todo mundo em Êxodo 19. Nós vamos ler juntos todo o capítulo aqui, que são 25 versículos. O Fernando lê 5, daí a Adri lê mais 5, e assim consecutivamente. Qualquer uma. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desça e avisa ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai. Por que tu não os advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o? E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir o Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia do Senhor, à vista de todo o povo, descerá o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. E quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se de pé no monte, ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Certo. Nós vamos ficar em duas para não nos estendermos demais. Mas não sei se vocês notam que a gente vai lendo e parece que daqui a pouco tem coisas que tu vai percebendo que não tinha visto, algum detalhe. Até a entonação da voz a gente vai vendo que o pessoal vai calibrando, e isso vai ajudando na leitura, na interpretação do texto. Então por isso que é importante a gente ler, pega um texto e lê novamente. Então agora eu vou pedir que nós vamos passar item por item aqui, eu vou pedir que vocês discutam em grupos, e nós vamos começar pelo 2. Não sei se você sabe, né? A última coisa que a gente põe num trabalho é o título, né? O título vai sempre no final. Então a gente vai deixar o título para o final. Primeira coisa que eu queria que vocês discutissem entre vocês aí. Quais são os principais pontos, não é interpretação ainda, tá? Mas quais são os principais pontos, quais são os principais eventos que estão acontecendo
nesse capítulo que nós lemos aqui, nesse evento aqui de Deus falando com Moisés e com o povo aqui. Vou pedir que vocês nomeiem uma pessoa do grupo. Vocês podem tomar as notas para vocês, se alguém quiser fazer o roteirinho, mas que pelo menos uma pessoa do grupo anote uns 3 pontos aí, tá? Cada grupo uns 3 pontos. Não vai ter que vir todo mundo falar aqui, mas que peço que vocês pelo menos indiquem uma pessoa que tome essas notas, tá? E pelo menos 3 pontos, assim, em termos de conteúdos principais. Pode ser só uma descrição, pode ser um resuminho, ou uma lista mesmo de 3 tópicos que vocês entendem que estão presentes aqui, 3 assuntos principais que aparecem nesse capítulo que nós lemos. Minutos. Temos 5 minutos, eu sei que dá assim para começar a discussão, né? É que tem vários. Tá, mais 2 minutos ainda, porque eu vi que o volume aumentou agora, tá? 2 minutos aí para vocês finalizarem, então, fazerem o fechamento da discussão aí. Que não vai terminar, é claro, né? Que nós lemos. Quem são as pessoas, as figuras que aparecem aqui? Tem uma série delas. Pedir que vocês anotem, façam uma listinha. Por exemplo, Moisés. Por que ele estava ali? Tais pessoas. Por que elas estavam lá? Assim, de forma bem pontual, tá? Faz uma listinha de principais personagens do texto aí. Essa é mais rapidinho, né? Porque é só olhar e ir anotando. Lá então, já deu para listar a vida alheia aí. Agora vocês vão discutir qual é o versículo que melhor resume ou melhor apresenta esse capítulo. Qual seria o versículo chave que vocês colocariam como esse versículo aqui pode ser usado para passar a ideia do capítulo como um todo? Escolham aí um versículo chave.
minuto de brinde. Pessoal, vamos para o próximo. Por limitações cronológicas, nós precisamos avançar aqui. Tá? Então, agora que eu assim, tu já viu o versículo chave, eu quero que tu identifique aí qual é ou quais são as palavras-chave deste texto, deste capítulo. Tem alguma palavra, talvez não necessariamente é a que mais aparece, às vezes, mas é uma palavra que ela marca o capítulo. Por exemplo, se tu pegar Mateus 6, quando Jesus vai falar da oração do Pai Nosso lá, quando orardes, né, a oração, então ele tem o orardes, ou tu vai pedir, ou seja, uma palavra que ela meio que te ajuda, se tu olhar ela, tu vai conseguir olhar o resto do texto. Então aqui, procura identificar uma ou mais palavras que tu olha assim, essa palavra aqui valeria a pena ir no dicionário, olhar ela, ver o que ela significa mesmo, como é que eu posso entender ela melhor, para ela me esclarecer mais esse texto aqui. Possivelmente essa é uma das palavras, pode ser uma palavra-chave. Então, uma ou mais, tá? Não precisa ser só uma, não precisa ser várias, pode ser uma só, se vocês identificarem. Se houver mais, também não tem problema, só não me diz que todas são palavras-chave, tá? No máximo 3, vamos fazer assim, de 1 a 3 palavras-chave. Palavra-chave, tá? Agora nós não vamos fazer aqui, por questões de tempo. Mas procurem assim, se vocês forem usar isso depois em outro momento, essa palavra-chave é aquela que vale a pena. Como eu falei, vai no dicionário, olha o que ela significa, não precisa ser grego, hebraico nem nada, pode ser o Aurélio, tá? Olha lá o que ela significa e anota do lado dela no teu estudo o que essa palavra significa, quais são as interpretações dela, para que tu possa olhar o texto novamente, o capítulo novamente, com esse olhar dessa explicação ampliada desta palavra que tu viu no dicionário, tá? Só uma coisa que vocês podem fazer, que é muito recomendado quando vocês forem fazer isso com mais tempo. Isso, os sinônimos, muito obrigado. Agora aqui, que são as referências cruzadas. Do que nós lemos aqui, deste capítulo do Êxodo 19, que outras passagens da Bíblia vocês lembram que fazem referência a este texto aqui? Agora vocês podem pesquisar, procurar aí, mas não é assim, eu lembro, quem sabe dá para associar com Jesus andando sobre o mar lá, não. É passagem que cita objetivamente esta passagem, alguma coisa, alguma situação que está acontecendo nesse capítulo. Não precisa ser o capítulo todo, mas pode citar algum ponto, alguma coisa, qualquer passagem de qualquer outro livro das Escrituras. Tá? Tu vai anotar agora aí nas referências cruzadas as passagens que vocês forem lembrando, vocês anotem aí. Não precisa ter comentário, não, mas pelo menos anota ela e dá uma olhadinha aí, converse entre vocês, por que vocês lembraram dessa passagem, como é que ela está associada a esse texto, enfim. Aqui eu vou dar 10 minutos, a gente vai esticar um pouquinho mais, porque eu sei que dá para vocês trabalharem mais aí, então a gente vai esticar um pouquinho mais o tempo, para vocês produzirem mais aí. Agora nós vamos para o próximo passo, para a próxima etapa aqui, que é ver, será que é possível encontrar Jesus nesse texto aí? De alguma forma esse texto ele aponta para Cristo, para a pessoa, para a obra de Jesus, para algum ensinamento de Jesus, para o que Jesus fez. Lembra, né? Toda assim, a lei e os profetas, eles apontam para Cristo. Paulo fala que eles são sombra das coisas que haviam de vir, falando a respeito de Cristo. Então, todo o texto aqui, a gente sempre pode olhar com essa expectativa de tentar encontrar onde é que está, como é que esse texto aponta para Jesus. Discutam entre vocês aí se tem elementos, tem textos, acontecimentos aqui que de alguma forma apontam para Jesus, ou Jesus falou sobre eles, ou Paulo fez essa ligação do que está acontecendo aqui, lá com a vida de Cristo, alguma coisa assim. Vejam o que vocês encontram dentro das Escrituras aí, para ver se em Êxodo 19 existe alguma coisa apontando para Jesus. 5 minutos. Pronto, paramos por aqui agora, vamos para o próximo. Vocês querem mais um minutinho aí? Mais um minuto, levanta a mão aí, só para eu ver como é que tá. Tá, mais um minuto de brinde então para vocês.
Bom, pessoal, vamos para o próximo, então. Agora, o que vocês vão anotar aí é lições principais. Ainda não é aplicação pessoal. Quais são os principais ensinamentos que esse texto comunica? Olhando só para o texto, sem tentar interpretar para a vida pessoal ainda. Se vocês olharem só para o texto, assim, quais são... Pode botar 1, 2, 3 aí, mas os principais ensinamentos que vocês identificam que esse texto comunica para os leitores, assim, para quem está lendo ele. Lembrando que esse texto foi escrito inicialmente para o povo de Israel, descrevendo a história deles ali, mas que serve para todo aquele que quer se relacionar com Deus. Então, quais são os 3 principais... Vamos botar até 3, tá? Para não se estender demais, mas pelo menos 1, até 3 principais ensinamentos que vocês podem tirar daqui. Claro que quando vocês estiverem fazendo, vocês podem listar quantos vocês quiserem, né? Quando tem mais tempo. 5 minutos aí. Próximo, então. Agora sim, com base nisso tudo que tu viu aí, o que tu pode, do que vocês discutiram, o que vocês podem aplicar na vida de vocês com base no que vocês discutiram? Aí o que eu vou pedir é que cada um anote o seu próprio, e aí depois, se quiserem, discutam entre si, aqueles que quiserem, para tirar uma nota para o grupo. Mas tenta cada um trazer para a sua vida agora, com base em tudo que vocês colocaram. Toma a tua nota aí nos teus papéis, aí, assim, como é que tu aplica isso algo que tu aprendeu nesse texto na tua própria vida. E aí depois o que está anotando aí do grupo, pega uma das coisas, ou discuta entre vocês o que vocês anotaram e escolhe uma situação aí. 3 minutos. Tá? Chegamos ao quase fim agora aqui do nosso estudo. Agora sim, né? Usando uma frase muito famosa que o apóstolo repete seguido aqui, se eu fosse dar um título a esta mensagem, ou a esse estudo, né? O título seria, agora vocês escolhem um título para esse capítulo. Se vocês fossem renomear o título desse capítulo, qual título vocês dariam para este capítulo? 2 minutinhos aí só para vocês fazerem algo bem objetivo e a gente já vai pro fechamento. Pronto, já deu tempo aí, vai finalizando, a gente vai encaminhando o fim agora aqui, tá assim o encerramento, mas já vamos encaminhando aqui, tu vai anotando as últimas palavras. Vai ficar aqui, depois vocês podem, eu vou deixar aqui, tá? No final vocês podem tirar foto, quem quiser, ou depois a gente circula isso entre vocês aí no zap, aí não tem problema nenhum. Quem nunca tinha feito um estudo bíblico parecido com esse, assim, de pegar e ponto por ponto, levanta a mão aí só para eu ver. A grande maioria de nós aqui, pelo menos boa parte, nunca tinha feito. Então, nota como são ferramentas que a gente vai ganhando para nos dar assim, qual é o propósito aqui. Tem uma palavra que às vezes ela é mal interpretada, particularmente eu acho que dá para ajustar ela, que é a questão de te dar autonomia no estudo das Escrituras, né? Não é independência, é autonomia. É importante que a gente aprenda Tu não aprende a cozinhar? Né? É a mesma coisa, né? O que eu estou fazendo aqui é meio assim, tentando te ensinar a preparar o teu alimento, né? A receita tu escolhe a tua, né? Se é estudo de capítulo, se é estudo de outro jeito, de livro inteiro, mas o que é a proposta aqui? É que pelo menos tu saiba como fazer, né? Alguém achou positiva essa forma de estudar a Bíblia? Vários de vocês. Se 2 pessoas quiserem vir aqui falar de forma bem objetiva porque gostaram, assim, o que acharam de bom, podem vir aqui. Tá? 2 pessoas. E agora, se não dá tempo para todo mundo falar, mas 2 grupos que quiserem compartilhar as suas anotações, o seu estudo aqui conosco, podem vir para cá também. Tá? 2 pessoas e 2 representantes de grupos. Tá. Então tem um representante de grupo já. Vou deixar ele falar, se alguém quiser vir aqui. Então aí assim, não vai dar tempo para explicar tudo. É só ler realmente os pontos e a gente vai ver a diferença de um para o outro e tal. Pode falar. Pessoal, só vou pedir agora para a gente voltar a atenção para cá, tá? Para a gente ouvir também, assim, agora a gente vai ver o resultado final daquilo que foi produzido aqui, que foi gerado, enfim, e que é importante para a gente crescer uns com os outros. Agora é hora da administração da palavra, daquilo que vocês prepararam. Bom, então vamos lá. Vou começar pelo título agora, apesar de ter sido o último, né? A gente colocou aqui temor e obediência, chaves para um relacionamento com Deus.
Esse foi o título que a gente colocou. Sobre o conteúdo, nós destacamos 3 pontos. Primeiro, as instruções para a tentativa de Deus se relacionar novamente com o povo. Segundo, a purificação do povo mediante as instruções de Deus. E terceiro, a manifestação da presença poderosa de Deus. Foi os 3 pontos que nós destacamos. Os personagens: Deus, Moisés, Arão, sacerdotes e povo. Versículo-chave é o versículo 5, que é... eu não anotei ele aqui. 5. Isso daí. Palavra-chave, a gente botou obediência e purificação. A referência cruzada, nós achamos algumas: Deuteronômio 5, Atos 7, 38, 1 Pedro 2, 9, Hebreus 12, 20 e 21. A referência a Cristo, a gente botou nos versículos de 10 a 16, basicamente gira em torno ali daquela preparação de 3 dias, purificação das vestes, que, digamos, tem um apontamento, uma tentativa de se purificar para poder estar na presença de Deus, o que levaria à sombra daquilo que viria a acontecer através de Cristo, né, que morreu e ressuscitou depois de 3 dias. As lições principais: Deus sempre acha um meio de se relacionar com o povo. Obedecer a Deus é indispensável para uma relação saudável com Ele. Terceiro, é necessário pureza para se relacionar com Deus. E aplicação: precisamos nos consagrar a nossa vida para nos aproximarmos de Deus. Temer ao Senhor é importante devido à sua justiça. Amém? A minha é quase igual a dele, muito parecida. Nós achamos aqui, então, né, os principais eventos. A chegada ao Sinai, fala da trajetória do Egito, né, até o Sinai, né, o acampamento na frente do monte, né. Esse é o primeiro evento. O segundo fala, né, de Moisés, o Senhor fala a Moisés. Tá? O terceiro a gente achou aqui como o povo responde à orientação e à consagração. Né. Personagens, né? Deus, Moisés, né, que conduzia o povo, né, intermediando o povo, andando em obediência, né, para ouvir. Sacerdote, né, a questão da purificação, né. O versículo-chave também, nós achamos o versículo, o 5, né. Até eu ia trazer Arão ali para ler para mim, mas não vai precisar, né, já leram, né. Está falando aqui, né, de um mandamento que tem ali, né, com promessa de Deus para nossas vidas, né, como povo, né. Tá. Palavra-chave, né? Ouvir, né? A gente achou como ouvir e obedecer. A referência da palavra-chave nós achamos em 1 Pedro 2,9. Moisés, por intermediar, aponta a Cristo, a quem leva as instruções diretas de Deus ao povo, né? Ou seja, é a palavra diretamente de Deus, né? Através de Moisés para o povo. Então, nós achamos essa referência aí. Amém? Principais ensinamentos do texto, né? Tem para o leitor, né? Ouvir a voz de Deus, né? E obedecer, né? A dependência de Deus, né? O temor ao Senhor e a responsabilidade, né? Em Hebreus 12:18 diz que Moisés, quando chegou ali naquele lugar, ele chegou apavorado, né? Que ele viu a presença de Deus naquele lugar e o que ele tinha que fazer ali era uma coisa muito difícil, né? E Moisés ele tinha dificuldade nessa parte, assim, né? De falar e até mesmo por isso que ele usou Arão, né? Então a questão do temor, né? Está em Hebreus 12, 18 do 18 ao 21. Amém? Como aplicação pessoal aqui, eu coloquei para mim, né? Que se tu parar para olhar tudo que aconteceu com o povo de Israel, a saída do Egito até aquele lugar, né? Fala basicamente da trajetória de nossas vidas também. Nós também tivemos no Egito, nós tivemos as nossas dificuldades, nós tivemos a nossa caminhada, né? E um dia nós ouvimos a voz de Deus, né? Demos ouvido, Deus falou no nosso coração, nós compreendemos assim como aquele povo, né?
que vivia escravizado, lá nós também vivíamos, né? Isso trabalhou para que o povo ouvisse a voz de Deus e fosse salvo, assim como nós somos também nesse dia de hoje. Amém? Obrigado. E o título? Qual é o título aí, pessoal? Fala aí. A gente que discutiu tanto que eu perdi o título. Perdeu o título. Pulou o título. Já que ninguém veio falar pessoalmente, que algum grupo a mais quer comentar, bem rapidinho. Tá, face a face, ouvindo a voz de Deus. Tá aí, agora tem um título pro estudo. Pronto. Então tá. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. Tá? A ideia era trazer esse... permitir, assim, fazer esse exercício aqui para vocês entrarem em contato com mais uma ferramenta de estudo bíblico, tá? Isso aqui não é esse tipo de estudo aqui, ó, finalizando, tu viu que não dá para, assim, não é uma coisa que a gente faz em 15 minutos. Ele demanda aí 1h30, 2, meia hora, assim, dependendo do que tu vai fazer, um pouquinho mais. 1 hora e pouco, nós levamos aqui mais ou menos 1h30, tá? De uma forma bem objetiva. É o tipo de coisa que tu pode fazer uma vez por semana. Não é o tipo de coisa que tu vai usar no teu devocional, talvez, para levar 1h30 fazendo estudo bíblico. Se tem tempo, ótimo. Mas se uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tu pegares... pega um tempo e medita, assim, pega um texto das Escrituras, pode ser um capítulo só, ou 2, 3... e usa esse passo a passo aqui para meditar nele. Pode usar isso aqui até para preparar a palavra da célula. Eu já vi pessoas falando assim, puxa, às vezes a gente pega uma palavra que já está pronta ali, fica difícil de trazer mais coisa. Pega esse passo a passo aqui, ó, e tenta meditar em cima do que os pastores escreveram, além dos textos bíblicos. Pega até a mensagem deles e tenta ver isso aqui, o que dá para tirar ali. É uma ferramenta de interpretação de texto, de conseguir tirar coisas dali que a gente pode utilizar. Então, a ideia para nós hoje era essa. Eu achei que ia dar para fazer mais coisa, no fim não deu, mas pelo menos nós entramos em contato com isso. Tem um versículo, se tu quiser abrir a tua Bíblia comigo aí para nós finalizarmos, Salmo 119, 98 e 99. Salmo 119, do 97 ao 99, fica melhor. Salmo 119, versículo 97 até o 99. Diz ali assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu acho muito interessante essa passagem, o 99 especificamente. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Olha o que a palavra está falando aqui. Que aquela pessoa que medita na palavra de Deus, tal como nós fizemos aqui, existem outras formas, é óbvio, mas aqui tu acabou de receber um pacote de ferramentas, vamos chamar assim, de como meditar na palavra de Deus de forma organizada, que tem um início, meio e fim. E com isso, meditando nas Escrituras, a palavra diz que tu pode te tornar mais sábio que os teus mestres. O que quer dizer isso? Agora eu vou estudar a Bíblia porque eu quero ser mais sábio que o pastor para poder incomodar ele. Não. Não é isso. Mas eu acho que todos nós que estamos aqui temos uma oportunidade e um convite da parte do pastor Joel e do apóstolo. Se eu estiver errado, por favor, me faz um sinal aí e eu corrijo. Que é o convite de que todos estejam preparados e habilitados, tanto quanto eles, se possível, forem além, eles não vão ficar tristes com isso, para que vocês possam somar no ministério, para que vocês possam somar no reino. Imagina um grupo desses aqui, habilitado, treinado, preparado nas Escrituras, com compreensão das Escrituras, voando mesmo na palavra, no Espírito, podendo ajudar a liderança da congregação a decidir as coisas, a discernir aquilo que Deus está falando
Não simplesmente só ouvir o que eles têm para falar e seguir. Claro que isso faz parte também. Mas eu acredito que o que Deus está nos despertando é que nós sejamos pessoas preparadas para contribuir com eles, com eles e com quem quer que seja. Daqui a pouco, amanhã, depois tu não está aqui, está em outro lugar, não tem problema. Mas que tu seja uma pessoa capaz de contribuir com um nível bom. Tá? Não simplesmente dizendo amém. Claro que isso faz parte também, mas não simplesmente concordando e seguindo os outros, mas também ajudando, estando ombro a ombro, podendo ajudar. E às vezes a gente pensa assim, puxa, mas por que não me dão oportunidade? Não é por causa de ter menos valor ou não ter valor. Eu não estou falando por isso, eu estou falando no geral, tá? Mas pensa o seguinte, a pergunta que foi feita aqui esses dias que o apóstolo falou, como a igreja seria se todo crente fosse igual a ti? Como a liderança da igreja no geral seria se todo mundo tivesse a mesma bagagem de Bíblia que tu tem hoje? Qual seria o nível da igreja? Então é isso que a gente está procurando despertar em nós todos aqui, crescermos nas Escrituras, para que dessa forma nós possamos contribuir aonde nós estivermos. Talvez tu não vai ter a oportunidade de pregar aqui, mas tu pode ser convidado para trazer uma palavra numa célula, aqui também, no teu trabalho, em qualquer lugar, e é importante que a gente tenha conteúdo, consiga explicar a palavra, tenha o que compartilhar, e aqui são ferramentas que a gente está dando justamente para isso, para que nós possamos crescer juntos. E aí eu finalizo lembrando o que João falou, meus filhos, né, não tenho alegria maior do que essa, acho que é 3 João, 2ª ou 3 João, do que meus filhos andem na verdade. Se tem uma das alegrias de Deus, é que nós andemos na verdade. E andar na verdade, além de andar de forma transparente, é andar na palavra. E o que a gente está ganhando aqui é ferramenta para isso. Para que a gente possa aprender a meditar, que a gente possa aprender a extrair mais coisas da palavra, para com isso crescer com Deus. Não é para desfilar conhecimento, e não é isso, tá? Se fosse para isso eu não estaria aqui. Mas o que a gente quer é justamente trazer ferramentas para que tu cresça com Deus, para que tu cresça o crescimento que procede de Deus e frutifique em toda a boa obra que o Senhor tem colocado na tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orar? Não sei se o pastor, apóstolo, querem falar alguma coisa? Tá.